Teve uma polêmica aí que circulou durante essa semana, principalmente no Facebook, acerca de um livro cujo título eu cheguei até a anotar aqui, Mente Saudável para o Adolescente, Desvendando a Psique do Jovem. É de uma mulher, né, da Assembleia de Deus, o nome da autora é Valquíria Salinas, tá? E eu não tenho o livro em mãos, não cheguei a ler, e pelo que eu percebi, é um livro que trata sobre a temática da masturbação, tá? E eu preciso destacar um ponto aqui, que as pessoas, eu vou dizer, até no contexto reformado, tá? Até calvinistas fazem isso, né? Que pegam trechos ou partes de um livro e postam nas redes sociais e tudo mais. Isso não é correto, porque você precisa ter o livro em mãos para poder entender o contexto daquela palavra, tá bom? Você é um ser humano, você é inteligente, e enviaram para mim, né? O irmão Jailson enviou lá para mim no Messenger, um grande amigo, irmão em Cristo. Ele enviou um trecho para eu discorrer um pouquinho sobre essa questão, né? E as pessoas, de antemão, não esqueça também de deixar o seu like, tá bom? Deixa o seu like como prova que você gostou do nosso conteúdo aqui. Deixe também o seu não gostei, né? Se não gostou, deixa o seu não gostei, tá? Isso é um problema teu. Se não gostou, tem que ser verdadeiro. Coloca o não gostei. Isso vai nos ajudar também, tá? E o irmão Jailson, um grande amigo, enviou para mim esse trecho, né? Mas o problema das pessoas é que elas não leem um livro todo e já querem julgar, né? São mulas, são bestas que fazem isso. Eu sei porque quando eu lancei meu livro o ano passado, né, as pessoas fizeram a mesma coisa. Na verdade, nem postaram um trecho, né? Na verdade, elas ouviram falar apenas o título e já saíram julgando, né, e falando um monte de babaquice, né? Mas é isso mesmo, a rede social é isso mesmo. E essas pessoas incorrem no erro de não examinar algo, tá bom? E isso é um erro. Em primeiro lugar, esse não é o ponto mais relevante aqui do vídeo, mas eu vou destacar. Em primeiro lugar, nenhum livro, tá bom? Nenhum livro, exceto a escritura, tá bom? Tem autoridade final doutrinária sobre um assunto. O meu livro não tem autoridade final doutrinária, as institutas de João Calvino não têm autoridade final doutrinária, nenhum livro é inerrante e infalível. Nenhum teólogo é inerrante e infalível. Nem do século XVI, nem do século XVII, nem do século XVIII, século XIX, século XX, século XXI, ninguém é inerrante e infalível. Nenhum escrito deve ser equiparado com a palavra de Deus. Nenhum livro tem autoridade final doutrinária sobre um assunto. Tá bom? É por isso que há um incentivo da própria palavra de Deus, sendo ela inerrante e infalível, há um incentivo, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5:21, quando o apóstolo Paulo diz assim: examinai tudo e retende o que é bom. Percebe? Então, como é que eu vou chegar a uma conclusão se eu não examinar, se eu não verificar, se eu não analisar, se eu não pensar, se eu não raciocinar antes? Ok? Você é um cristão. E ser cristão é ser chamado a ter uma fé racional, inteligente. Tá bom? Aí, quando as pessoas enviam as coisas para mim, eu sou um tipo de pessoa que gosta de parar, de analisar, de raciocinar, de correr atrás, de pensar, de analisar todo o contexto. É preciso fazer isso. Então,
esse é o primeiro ponto que é preciso ser destacado. Eu não cheguei a ler o livro e por isso eu não posso argumentar com base em trechinhos que postam aí, principalmente em Facebook, né? Eu não posso. Mas esse é o primeiro ponto. Nenhum livro tem autoridade final doutrinária. Você percebe que até o apóstolo Paulo, desculpa, até o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso de número 15, ele diz assim, que os coríntios deveriam julgar o que ele escrevia. Note, o apóstolo Paulo. Percebe que Paulo era apóstolo. Percebe que Paulo escrevia sob inspiração do Espírito. Mas mesmo assim ele disse, julguem o que eu escrevo. Então, se Paulo que era Paulo, se Paulo que era inspirado, se Paulo, na minha opinião, foi o maior de todos os apóstolos, né? Se Paulo escreveu praticamente todo o Novo Testamento, se Paulo escreveu sob inspiração divina, hoje nenhum autor escreve mais sob inspiração divina, né? A não ser que tenha uns aí que dizem que Ellen White. É? Mas enfim, se Paulo, que era Paulo, falou para julgar, por que eu não posso julgar qualquer outro escrito? Mas é preciso eu ler primeiro. É preciso eu ser coerente e ser inteligente. Tá bom? E não ser um idiota e um papagaio que blá 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 vai falando simplesmente porque ouviu alguém falar. Não, tu tem que ser inteligente, tu tem que analisar, tu tem que parar, tu tem que comprar o livro. Tá bom? Então esse é o primeiro ponto. E a CPAD, que esse é o ponto máximo da questão, que a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ela é bem conhecida por deturpar, né? Isso já foi comprovado aí, até pelo dicionário Vine, né? A alteração e tudo mais. Mas a CPAD, que lançou o livro dessa mulher, o livro já está na terceira edição. Eu pesquisei aqui no Instagram da autora Valquíria Salinas. O livro já está na terceira edição. A terceira edição de 2019, tá? E o trechinho fala exatamente isso. O jovem deve ir no banho, se tocar, se conhecer, saber como seu corpo é e como ele funciona. A masturbação é pecaminosa quando faz uso da pornografia para se excitar. Ela pode ser saudável se for algo controlado e temporário, para evitar concupiscência antes do casamento, para aliviar a tensão, pois assim não é imoral, desde que você não se torne compulsivo, mas passa a ter autocontrole. Né? E depois, a autora, a senhora Valquíria Salinas, ela publicou, né, uma nota de esclarecimento se retratando, né? Talvez, de fato, foi mesmo um erro da parte dela, se expressou mal. Ora, e quem nunca cometeu um erro na vida? E quem nunca falou uma palavra mal colocada? Eu já fiz isso várias vezes, faço e vou fazer muito mais. E quem não escreveu algo que não queria falar ou simplesmente não soube colocar, né? E quem nunca fez isso? Mas ela achou por bem, a autora, né, uma atitude interessante, se retratar e enviou um texto substituto para a CPAD para alterar no livro dela. Esse texto substituto, ela enviou, ela fez questão de destacar, está lá no Instagram e no Facebook dela em negrito. Ela enviou o texto substituto para ser alterado no livro em novembro de 2017, ok? E me parece que a CPAD não fez alteração. Ela está na terceira edição de 2019 e continua com o texto original. Tá bom? E a autora, eu cheguei a ler o que ela postou para ter pelo menos algum embasamento aqui, né? E para não falar o que não se deve falar, sem conhecer. Uma também que eu não tenho livro. E a autora foi muito clara em dizer, né, nesse novo texto, que deveria de estar no livro, a CPAD não fez. Ela foi muito clara na sua postagem no Facebook e no Instagram que a masturbação é uma prática pecaminosa, tá?
e que o jovem pode vencê-la através da meditação da palavra de Deus, através da oração, através da comunhão com os irmãos, através da disciplina, do autocontrole. Mas a CPAD não fez essa alteração. Agora, eu não entendo, né? A CPAD, né, que é a editora aí da Assembleia de Deus, que sempre criou listinha de regras moralistas, legalistas e farisaicas, que acrescentou N coisas à lei de Deus. A CPAD que sempre disse, né, e seus teólogos assembleanos sempre disseram que, por exemplo, beber um vinho ou uma bebida alcoólica é pecado. Essa mesma CPAD falou também, e seus teólogos já falaram que usar piercing é pecado e que fazer tatuagem também é pecado. Mas essa mesma CPAD, quando foi para lançar o livro da autora, né, será que eles não perceberam isso? Eu não estou falando sobre a autora, que talvez ela realmente cometeu um erro, um equívoco, ela não quis dizer isso. Mas a CPAD, quando foi revisar, por que ela não analisou essas palavras, não chamou o autor e disse, o que é isso aqui? Percebe? Mas outras coisas eles gostam de apontar como pecado. Eu não entendo isso, né? Isso revela a hipocrisia desta CPAD, dessa editora que por mim poderia falir, não faz a menor falta hoje para mim, não compro mais nada dela, tá bom? Mas eu só gostaria de gravar esse vídeo aqui, tá? Esclarecendo e fazendo comentário que o irmão em Cristo lá pediu, ele me ajudou enviando algumas informações, e ele estava bem nervoso com a editora, não com a autora, né? A autora, ela foi bem clara em suas palavras, que enviou o texto substituto, e o problema foi a editora, tá bom? Se o pessoal aí, pentecostal assembleiano, não abrir os olhos, essa manipulação vai continuar e o povo vai continuar sendo bitolado, tá bom? Então essa é a minha palavra, esse é o meu comentário. Não esqueça de deixar o seu like. Abraço.